Eu estou fazendo uma série de vídeos explicando por que os homens traem. E a abordagem desse vídeo é a energia feminina. Eu já falei nos outros vídeos sobre fetiche, já falei sobre repetir o padrão do pai que trai, esse é o vídeo mais importante na minha opinião, e hoje é um tema curioso. É um tema que surgiu muito recentemente nos atendimentos e me chama a atenção, né? Por que os homens traem por conta da energia feminina? Que deveria ser o oposto, né? Porque a energia masculina, que é o cara pegador né? E pega todo mundo, e a energia feminina é aquela mais tímida, tal. Mas por que homens com energia feminina alta estão traindo? É um fato bem curioso. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre as razões profundas por que os homens têm energia feminina. Falar dois artigos científicos, geralmente eu falo só um, falar dois para nos auxiliar a medir a masculinidade e as razões profundas e como aumentar a masculinidade e ser perdoado pela traição. Estou olhando aqui minhas anotações, tem muito conteúdo, você já viu que é um vídeo grande, eu pesquisei bastante aqui para fazer esse conteúdo. Então, primeiro, qual que é a minha visão sobre isso? Né? Vamos olhar uma visão histórica aqui. Então, chegou a Segunda Guerra, as mulheres tiveram que ir para as fábricas. Então, elas tiveram que aprender a trabalhar na rua, fazer o trabalho que o homem fazia, e começou a fazer muito bem, em alguns pontos melhor do que nós, né? Então elas foram se transformando mais parecidas com os homens. E essa masculinização da mulher, ela é vista com bons olhos, porque é uma mulher que é feminina e consegue conquistar tudo que quer também, então é muito bacana. Mas a questão é que o homem nesse processo começou a se feminilizar. Por quê? Porque a mulher começou a fazer tudo e aí para o homem ele já, cara, eu começo a relaxar, porque agora a mulher está dando conta das questões, né? E aí a questão do feminismo que começou lutando pelos direitos das mulheres, né? E é louvável isso, então é muito exaltado essa questão. Também tem um lado que é criticado, porque o feminismo ele acaba passando do ponto algumas vezes, criticando os homens simplesmente porque nasceram homens, enfim. E tem muitas mulheres que são orgulhosas de ser feministas, tem mulheres que detestam o feminismo, tem homens que se orgulham em ser feministas, desconstruídos, tem homens que acham isso uma viadagem, enfim. Então existe uma polarização, né, sobre o feminismo. Agora, sobre o machismo, é unânime. Ninguém gosta do machismo. Não tem nenhum ponto positivo sobre o machismo. Lógico que tem homens machistas, né? Mas enfim, um percentual muito pequeno que não se orgulha daquilo ali, ou enfim, a gente vai desconsiderar isso aqui. Mas, em modo geral, o machismo não é visto com bons olhos na nossa época. E aí a questão é que se falta referenciais, porque enquanto o feminismo ele é criticado, tem uma parte que é elogiada, outra parte é criticada, os homens só têm a crítica, tá, mas e a minha masculinidade onde fica? E aí os nossos referenciais começam a mudar. Antes o referencial era do Elvis, que fazia shows e beijava todas as mulheres. E agora um homem fazer isso é uma coisa inaceitável. Um James Bond que matava e era um galanteador. E aí agora não pode mais matar e também não pode galantear para todo mundo, porque hoje o que está sendo valorizado são os homens família. E aí o ponto que fica é, cadê o referencial do masculino? Né? Quem que é? Lógico que existem homens, muitos homens, que têm uma masculinidade saudável, mas vamos pensar em personagens, né? Então, personagens famosos, quem são os personagens que representam essa masculinidade saudável? A gente está numa crise, então os homens não sabem o que fazer. Os homens não sabem mais ser homens, isso é uma crise geral. E com isso eles ficaram mais afeminados. As novas gerações estão indo por um caminho extremo ainda dessa ideologia de gênero, que eu posso ser homem e amanhã eu posso ser mulher, enfim, e tá essa, essa volatilização de quem eu sou, e é esse mundo que a gente está, né? Na crise do masculino.
E onde que a gente chega aqui? Porque em algum momento a mulher que começa a gostar de ter essas características masculinas e de trabalhar e ser independente e fazer tudo, e começa a se interessar por homens que são com energia mais feminina. E em algum momento, no começo, isso é bom para os dois. Os dois ficam ali felizes, tá? É uma dinâmica que funciona. Só que chega um momento que a mulher começa a cansar da falta de masculinidade dele e talvez essa mulher vai se interessar por outra pessoa e vai terminar o relacionamento. Mas aqui a gente está falando dos homens. O ponto é que o homem, em algum momento, ele também cansa. Em algum momento ele também pensa, eu quero a minha masculinidade de volta. Só que a questão é que a masculinidade tem dois aspectos. Um aspecto é inato, então eu tenho um nível de masculinidade que me acompanha permanentemente. Só que tem um outro lado que ele é relacional. Com essa pessoa eu sou mais masculino, com essa pessoa eu sou menos masculino, eu sou mais feminino. E nessa questão que a gente está falando aqui de casais onde a mulher é mais masculina e o homem é mais feminino. E aí nesse momento, chega um momento que esse homem fala, eu quero ser masculino também, só que com essa mulher eu não vou conseguir ser. Eu não consigo. Então eu preciso encontrar fora. Eu preciso encontrar alguém onde eu posso ser masculino. E aí então, vou pausar aqui porque tem uma sirene. Pronto, parou a sirene. E aí então, nesse momento, o homem, então eu vou trair, vou encontrar uma mulher que eu posso ser mais masculino, a mulher vai ser mais feminina, mais submissa. E aí a mulher entra em desespero, pô, mas eu fiz tudo por esse homem, eu ajudei a pagar as contas, eu levantei ele, eu fiz isso, eu fiz aquilo por aquele homem. E aí o homem fica, mas tu tirou a minha masculinidade através das críticas e da repressão e do aporte financeiro e de botar quadro na parede ou o que seja. E é aqui que nós estamos. E aí o que está por trás disso tudo? Né? Como que a gente resolve essa situação? Então, se o homem, né, a mulher quando olha para isso, fala, cara, esse cara já é feminino, ainda me traiu, eu vou mandar ele embora. E aí esse homem que geralmente chega pra cá, fala, cara, eu traí, mas eu faço tudo por essa mulher. Pô, eu lavo a louça, eu arrumo a casa, eu cuido dos nossos filhos, eu troco a fralda, eu levo os filhos pro colégio, eu passo a roupa. E essa mulher não valoriza, ela vai terminar comigo só porque eu traí uma vez? E como que se resolve essa situação? É isso que nós vamos falar hoje. E aí então, vamos lá. Então, contextualizando esse momento, eu vou começar com os artigos científicos. Eu vou começar com o Jung. Né? O que o Jung fala sobre essa energia? Então, ele criou dois conceitos, o de ânimos e o de ânima. Ele fala dos arquétipos, né? Então, o arquétipo do ânimos é o do masculino, da racionalidade, da lógica, da determinação, da força de vontade e da liderança. E a mulher, que é a energia da ânima, é da intuição, da sensibilidade, da receptividade, da empatia e da criatividade. E ele fala que nós dois temos esse ânima e esse ânimos, eles ficam ali, né, competindo pelo mesmo espaço. E aí, lógico que os arquétipos, né, é algo muito conceitual, é muito né, do inconsciente. E aí, nesses artigos científicos, o que eu achei interessante é que ele fala de uma maneira objetiva, né? Então, tem um deles que se chama Compreendendo Percepções Femininas e Masculinas na Psicologia. Quem pensa o quê? Eles analisaram o cérebro mesmo, então as áreas do cérebro que são mais ou menos ativadas e as formas de pensar do homem e da mulher. Então, as mulheres têm uma visão mais holística, enquanto os homens pensam mais logicamente. As mulheres oferecem melhor compreensão dos sentimentos. As mulheres demonstram uma capacidade auditiva promissora, então elas têm essa capacidade de ouvir o choro do bebê e saber o que ele está sentindo. Maior foco feminino na construção do relacionamento do que o homem, e as mulheres expressam a raiva verbalmente, enquanto o homem é fisicamente.
Já os homens, eles ignoram vozes selecionadas, então essa coisa da mulher, mas eu te falei 1000 vezes. Então o homem, quando tem um ruído, ele tira aquele ruído, ele ignora aquele ruído e foca no que é importante. Então se a maneira como a mulher está se comunicando for entendida como ruído, o homem tem essa capacidade de ignorar, né? Isso foi uma novidade para mim lendo esse artigo. São mais consistentes, né? Então fala da questão dos hormônios, como a gente não tem essa variação dos hormônios, a gente é mais consistente no dia a dia. Superestima as habilidades, então a gente acha que consegue mais do que a gente realmente consegue. Tem um direcionamento para a luta, habilidades espaciais maiores, e aí ele explica que, se não me engano, as mulheres elas têm um ponto referencial e a gente tem mais questão de profundidade, largura, enfim, o cérebro realmente é diferente nisso, não é só uma piadinha de stand-up. Interesses por cena de ação e mais interesse por competição. E aí, lógico, né, que as mulheres também são competitivas aqui. E aí, o link está aqui embaixo desse estudo científico, tem outro estudo, que é masculinidade e feminilidade tradicionais. Validação de uma nova escala de avaliação de papéis de gênero. Então, ele fala sobre a gente precisa graduar, a gente precisa botar numa régua e medir a masculinidade das pessoas. E aí eles fizeram com algumas perguntas. E eu vou lançar as perguntas para você e você avalia, né? Você se pergunta e faz a sua autoavaliação. Eles botam uma escala de 1 a 7, então uma muito masculino e o 7 muito feminino. E aí são 6 perguntas. E a primeira pergunta é: eu me considero como, você vai lá, mais masculino ou mais feminino? O ideal seria, aí você vai ver o seu número e ver qual que é o ideal na seu ponto de vista. O ideal seria 7 masculino, ou 6, ou 5, ou 3, e ver se ele está igual o número do que é ideal ou se está muito distante. E tradicionalmente, meus interesses seriam mais masculinos ou mais femininos? Então, eu sou mais interessado em carro, em futebol ou em decoração, né? Vamos pensar assim. Tradicionalmente, as minhas atitudes e crenças seriam mais, então, teriam mais atitudes de realização, de construção, de objetivo de resolução de problemas, ou seriam mais preocupados na relação? Como é que você avalia? Então dá uma nota para você e bota exemplos. Meus comportamentos, né, tradicionalmente, seriam mais masculinos ou mais femininos? Né? 1 masculino, 7 feminino. E a minha aparência externa, como seria? Então é uma aparência mais máscula ou mais feminina? Alguns outros pontos que eles mediram, só para a gente ter uma ideia, eles mediram o tom de voz, a média do tom de voz, a variabilidade do tom de voz, enquanto que a minha voz, ela vai falando, o alcance do tom de voz, enquanto que a minha voz é alta, enquanto que a minha voz é baixa, percepção de retidão do tom de voz, percepção de retidão da voz e do rosto, então quanto o meu rosto ele é quadrado ou quanto ele é redondo, e os meus contatos com pessoas héteros e contatos com pessoas gays. Esse é o estudo científico. E aí então, a gente vai aqui para as causas profundas desse excesso de energia feminina e da baixa da energia masculina. Né? Então aqui, o que está por trás disso? Por quê? Porque é o seguinte, eu sempre começo o vídeo, né, dessa série falando que eu estou falando isso porque quando acontece a traição, a primeira coisa que acontece é: por que você me traiu? Essa é a primeira pergunta que a mulher faz, e é sempre. E por que ela está fazendo isso? Porque ela quer saber a causa para saber como que ela vai te cobrar, se você está evoluindo ou não, e se você está na busca de resolver a questão e dar uma segurança que isso não vai acontecer mais. Acontece que os homens não sabem responder essa pergunta. Não sabem nem de uma maneira rasa, muito menos profunda. E a mulher espera que ele dê uma resposta profunda. Então, assim, imagina que o homem vai dizer: mulher, pois é, porque assim, eu estava me sentindo com uma energia feminina, sabe? E aí eu encontrei aquela mulher e eu me senti homem com ela
e aí eu resolvi pegar ela. E é o seguinte, ele não vai te dizer isso, né? Mas muitas vezes a resposta é essa, e ele precisa olhar para isso de uma maneira autêntica, para saber que como ele entende isso sem se julgar, como ele comunica isso e como ele resolve essa questão, né? Então, assim, as origens disso vêm de uma relação pai-mãe, né? Como que aconteceu essa criação? Então, um dos fatores, identificação com a mãe, né? Quando o vínculo com o pai está enfraquecido ou rompido, o homem pode compensar buscando a identificação com a mãe, gerando excesso de energia feminina e sensibilidade emocional. Ou seja, quando a minha crítica com o pai, a ponto de o pai, da minha relação com o pai é totalmente cortada ou muito limitada ou totalmente cortada, tipo, eu não quero mais saber de nada desse homem, esse homem nem é meu pai, se a minha visão do masculino é completamente deturpada, se eu olho meu pai e digo, eu não sou esse tipo de homem que eu quero ser, as chances são que você vai se identificar com a sua mãe, dizendo, eu vou me conectar com a mãe para ter uma energia feminina, porque é mais seguro, porque eu não vou mais, se eu for masculino, eu vou machucar a minha mãe, então eu não vou machucar a minha mãe, vou ser feminino. Rejeição ou exclusão do pai, né? Evita a energia masculina como forma de lealdade ao sofrimento da mãe. Exclusão impede que ele acesse a força e a estrutura associada ao masculino. Então é isso, né? Então toda vez que você olha o seu pai, por exemplo, teve muitas traições, e aí você pode ver o vídeo da repetição do pai, ou se ele foi, não teve traição, mas teve agressões, teve mentiras, teve machismo, né? Então você olha esse tipo de homem e diz, eu não quero ser esse tipo de homem, começa a criticar tanto que você cria uma raiva do masculino, só que você é masculino. E aí tem um lado seu que diz, eu quero ser masculino, mas ao mesmo tempo tem um lado crítico que diz assim, masculino é tudo que eu não quero ser. E aí isso acaba com a sua masculinidade. Ou a mãe masculina, né? Então a mãe dominadora e o pai enfraquecido pode enfraquecer os filhos também. Então aquela mãe que manda em tudo e que faz e acontece, e aquele pai que não tem voz, que não faz nada, que enfim, que de qualquer jeito tá bom, isso também pode olhar o pai, né, como alguém que é fraco e você não tem um referencial também do masculino saudável, pode te gerar uma falta de masculinidade também. Mãe superprotetora, mesma coisa. Então, ela evitou que você se colocasse no risco, que você quebrasse a cara, que você pudesse ter um espaço para criar soluções. E com isso, você evita de criar a masculinidade. Também é outro fator. E uma reparação inconsciente. Então, a mãe traída pode fazer com que os homens sejam afeminados para compensar injustiças sofridas pela mãe. Então, é isso. Então, a mãe ela sofreu tanto. Então, agora o meu filhinho, para compensar a minha dor, vai ser mais afeminado. Isso é o que está por trás, bem no profundo. Então, a primeira coisa como a gente resolve, né? A gente precisa olhar para isso. E qual é o erro que eu já vi? O erro é o homem que traiu e ele sabe que ele tem uma energia feminina alta, mas ele sabe que a energia feminina é o ponto de... é a zona de conforto e o lado masculino não tem zona de conforto, é muito desconfortável para ele, então ele fica mais feminino ainda para tentar agradar a mulher. Não, então eu vou lavar mais a louça ainda, então eu vou tirar mais o lixo, então eu vou dar mais flores, eu vou criar mais poesias e vou criar mais uma música para essa mulher, para conquistar o coração dela. O problema é que essa mulher que foi traída, ela já, quando ela é traída, ela já não se interessa mais por esse cara afeminado. Então ela agora, o que ela quer? Ela quer um homem com masculinidade saudável, que tenha proteção, que dê segurança, que dê firmeza, que dê uma direção e que provenha financeiramente, minimamente isso, né? Então, hoje temos uma questão que acontece que muitas mulheres ganham mais que os homens. Isso também acaba gerando
uma série de críticas internas do homem e críticas da mulher perante o homem, porque no senso comum, né, tem uma conta que não fecha, que as mulheres querem ganhar a mesma coisa que os homens, mas querem ganhar menos do que o próprio marido. O problema é que isso é uma pirâmide, não vai dar certo, essa conta não fecha, né? Só que o julgamento é que a mulher, eu ainda quero um homem que ganhe mais que eu, mas eu quero dividir a conta, mas às vezes eu quero que ele pague tudo, e nem sempre o homem ganha mais que a mulher. Como que a gente resolve isso agora, né? No processo terapêutico, então a gente vai ter que fazer uma reconexão com o teu pai, né? Então a gente precisa fazer processo para retirar a crítica e trazer a admiração, para que você volte a se reconectar com o masculino, para que você receba a energia do masculino, né? E se identificando com a mãe. Vou parar de, eu estou do lado da mãe sofrida e eu preciso ser uma mulher também, eu não posso ser agressivo, eu não posso ser um perigo para minha mãe. Não, eu posso ser homem, sim, me permita. Então precisa fazer esse movimento de integração do masculino, de receber a masculinidade do seu pai, né? E a permissão da mãe de você ser masculino. Tudo isso são movimentos inconscientes, né? Não necessariamente isso é algo do mundo físico, mas é um movimento emocional, né? E também gerar um equilíbrio da sua energia masculina com a feminina, porque hoje provavelmente está desequilibrado. E aí, talvez você tenha medo de ser muito masculino por medo de não estar balançado. Então a gente tem que entender qual que é o balanço que está hoje e qual que é o balanço ideal, por isso daquelas perguntas da pesquisa. Mapeamento de atitudes, porque também não é só agora eu era feminino e agora eu sou masculino, então agora eu quero que você me perdoe e pronto, porque agora eu sou um homem pegador. Não é isso também. Então o que a gente quer é que agora tu vai tomar atitudes para buscar a masculinidade primeiro dentro de si, primeiro na sua relação com os pais, e parando de buscar a masculinidade fora, em outras pessoas, em outras mulheres mais femininas, mas criando uma relação onde você agora é masculino da relação. E aí isso acontece das duas pontas. O homem exercitando e se empoderando e se realmente conquistando o seu poder de masculinidade na relação, e a mulher no movimento de permitir que o homem seja mais masculino. É a coisa de o homem abrir a porta, de ser gentil e de consertar as coisas na casa, e não a mulher, não, deixa que eu conserto, tipo, tá demorando muito, deixa que eu faço. Né? Coisas simples do dia a dia que vão trazer mais a masculinidade do homem. Vamos trabalhar também a limpeza do estrago, né, de uma forma eu vou resolver, né, diferente da culpa, do vitimismo, que estaria mais uma energia feminina, não, porque eu sou assim, porque eu sou feminino. Não, então o masculino é eu vou resolver. Então eu vou buscar ajuda, eu vou seguir o passo a passo que o Paulo está me dizendo e vou fazer o que tem que ser feito e vou resolver isso. E também recomendo uma carta de novos compromissos, né? Então, estou fazendo isso, vamos ter um acompanhamento de aumento de nível de masculinidade e mostrando a sua evolução gradual, passo a passo, dia a dia para sua esposa. Com isso, geralmente o que acontece como resultado, né? Ela volta a te admirar, cara. É isso, a tua esposa volta a te admirar, os teus filhos voltam a te admirar, e troca essa masculinidade de buscar fora por uma masculinidade de buscar dentro da família, de ser o homem da família, e isso cria um novo relacionamento muito melhor entre vocês. Fez sentido, meu caro, minha cara? Então, se fez sentido, tem um link aqui com o meu Instagram. Você vai mandar uma mensagem para mim agora lá no direct, vai falar comigo, né? Olha, eu vi o vídeo aqui da feminilidade e da energia feminina e eu me identifiquei muito. Eu vou te dizer como que eu posso te ajudar nesse processo para vocês superarem a traição e não perderem a família, evitar o divórcio e poder ter uma família melhor do que vocês tinham antes. Que é isso que eu acredito. Eu acredito que quando existe amor,
disposição e método, é possível sim evitar a traição e ter uma família muito mais feliz do que antes. Tá bom? Os links estão aqui embaixo. Um grande abraço. Eu vejo vocês.